Olá, aqui é Daniel Guimarães e nessa aula nós vamos estudar o aplicativo de gráficos do CAD-Norma. O aplicativo de gráficos não está diretamente associado à barra gerente, também por ter uma aplicação bem específica. Para abri-lo, o atalho mais fácil é clicar com o botão da direita sobre a barra gerente e aqui aplicativos gráficos. Este aplicativo possui 5 comandos. O primeiro é para formatar o gráfico, onde você determina a cor dos eixos, dos marcadores, a cor da grade, tipo de linha, se for o caso, né? Vamos desenhar o gráfico, aí a gente vê os elementos que vamos utilizar. Ok? No segundo comando servirá exatamente para desenhar os eixos do gráfico. Bem, o eixo horizontal ele necessariamente vai obedecer à escala atual. Tá, ok? Se eu digitar ESC aqui, que é para o comando escala, eu vejo que a escala atual é 1:500. Se eu colocar 1:50 e for lá no gráfico, aqui a escala horizontal necessariamente ela obedece à escala atual. No caso aqui é a escala do modo, se eu estivesse dentro de uma viewport, seria a escala da viewport. A propósito, o gráfico ele deve necessariamente ser desenhado no model, tá ok? Se eu estiver lá no layout e tentar acessar o comando de gráficos, ele vai dar mensagem que só pode ser construído no viewport ou no model space. Bem, então voltando aqui ao aplicativo de gráficos, repare na mensagem. O eixo horizontal está sempre em verdadeira grandeza. Sua escala determina os tamanhos dos elementos gráficos e é definida pela escala atual do model ou da viewport. Ok, então quem vai mandar é a escala horizontal. Para alguns talvez não seja muito comum essa diferença de escalas horizontal e vertical. Mas eu vou dar uma explicação bem simples daqui a pouquinho. Primeiro vamos entender o comando em si e depois nós vemos uma aplicação prática dele, tá ok? Bom, então o eixo horizontal aqui está na escala 1:50, o x mínimo dele começa em 0, o x máximo vai até 30 e numera a cada 5. Na escala vertical eu coloquei aqui os mesmos valores exatamente para a gente ver a diferença de escala vertical e horizontal, sendo que na escala vertical agora eu coloquei na escala 1:100. Clico em OK e o comando me pede marque a origem do eixo. Marco um ponto qualquer na tela e está lá o gráfico desenhado aqui na escala 1:50x. Reparem que no eixo x vai de 0 até 30, no eixo y também de 0 até 30. No entanto, o comprimento horizontal é o dobro do comprimento vertical, exatamente porque aqui estará em verdadeira grandeza e aqui reduzido pela metade. Tá? Qual o objetivo disso? Vamos pegar um exemplo aqui, bem simples. Se eu quisesse, por exemplo, traçar um perfil, vou pegar uma hipótese aqui, dar um chute, que eu fiz uma aplicação dessa também lá no projeto de Belo Monte, quando fomos investigar a batimetria, que seria o estudo de profundidade do rio, né? Então, vamos supor, por hipótese, que isso aqui fosse o leito de um rio, né? Ou mesmo numa topografia, se eu quisesse saber traçar um perfil do terreno, né? Vamos fazer um exemplo aqui, nesse trecho um pouco mais plano do terreno, onde eu quisesse traçar o perfil desse terreno, né? Tem um gráfico do perfil desse terreno aqui. Então repare que as distâncias, eu vou tomar aproximadamente aqui a distância daqui até aqui, vou desligar até o Snap para pegar, porque essas curvas estão em 3D, né? Repare, eu tenho aqui uma distância de 13 metros, daqui até aqui mais 8 metros, e sendo que entre essas curvas aqui tem apenas 1 metro. Então o que acontece? Se eu fosse lá desenhar o gráfico, ele seria um gráfico mais ou menos assim, teria uma declividade bem pequenininha de um ponto até outro.
né? Então ficaria até difícil fazer uma análise mais crítica sobre esse gráfico, né? Quando a gente faz uma escala vertical diferente da escala horizontal, para a gente ter uma maior sensibilidade, né? Então esse gráfico vai ter a mesma conformidade, só que a distorção entre os eixos vai ser um pouco maior. Tá ok? Vamos fazer esse teste lá. Como é que eu faria então aqui para traçar esse perfil aqui dessa topografia? Aqui eu estou falando evidentemente de topografia, mas o aplicativo gráfico servirá para qualquer área que exija um gráfico, qualquer conjunto de dados. Eu pegaria, por exemplo, a distância daqui até aqui, seria de 100 metros. E o desnível aqui, repara que eu estou na curva 35, né? Então eu poderia ter um gráfico aqui horizontal, né, de 0 até 100, e um vertical que começasse no 30 ou no 25 e fosse até o 55. Desenhar eixos. Aqui ele obedeceu mais uma vez a escala desse desenho, 1 para 500, né? Vou colocar a escala vertical 1 para 1000. Então, como vimos lá, o x varia de 0 até 100. Numerando, agora a cada 5 ficaria um gráfico muito denso. Vamos numerar a cada 10. Né? Já o y vai variar de 25 até 55. E aí eu posso manter a numeração aqui a cada 5. Ok? Cliquei aqui, marco o ponto do gráfico. Então temos aqui o gráfico desenhado, que é a primeira etapa do nosso processo. Bem, agora eu posso importar gráfico. Na verdade aqui, talvez eu até tenha sido infeliz na nomenclatura, seria importar os dados para o gráfico, para construir. Certo? Para eu marcar pontos aqui nesse gráfico, fica um pouco difícil exatamente em função dessa distorção de eixos vertical e horizontal. Né? Se os dois tivessem a mesma escala, se eu colocasse aqui, por exemplo, na escala vertical 1 para 500, não haveria problema nenhum. Certo? Os dois estariam em verdadeira grandeza. Aí eu poderia marcar pontos baseado na distância. Por exemplo, eu mediria daqui até aqui. Eu marcaria o ponto 40 e 38. Então aqui no gráfico eu marcaria, vou dar um offset de 3, do 35 para lá. E entraria com o comando point no 40.38, seria esse ponto aqui. E apago essa linha, tem o primeiro ponto. E aí eu posso dessa forma ir medindo as distâncias lá e marcando aqui no gráfico. No entanto, quando há distorção entre os eixos, fica um pouco complicado. Então qual é o meio mais fácil de fazer? Através de um arquivo de dados que vai obedecer as mesmas regras lá do arquivo de dados de topografia. Lembrando, arquivo padrão CSV, tá? Se eu for usar aqui o Excel para construir esse arquivo, se forem muitos pontos, posso usar o bloco de notas, né? No caso do bloco de notas, o arquivo poderá ser do tipo CSV também, ou do tipo TXT, simplesmente. Então, é só colocar que ele já vem, o default do bloco de notas é salvar como TXT. Neste caso, os dados devem ser separados por ponto e vírgula. O arquivo de dados, seja TXT ou CSV, esteja na mesma pasta do seu DWG. Então vou fechar esse arquivo aqui, vou abrir um arquivo novo aqui, e aqui para efeito desse vídeo eu vou tomar as distâncias aproximadas, ok? Como eu falei, aqui vai ser a origem do gráfico, tá, ok? O gráfico vai estar começando nesse ponto aqui, e a partir dele que eu vou tomar as medidas. Tá? Então eu vou desligar o Snap aqui, como essas curvas estão em 3D, né, para não ter distorções, eu vou pegar aproximado. O ideal seria transformar essas curvas em 2D e sair coletando as distâncias aqui. Então eu vou fazer aqui, ó, no 13.60, né, aproximando aqui, eu vou lá no Excel, 13.6, o meu desnível é 38. Ok? Como eu estou medindo sempre a partir da origem, né, a coordenada, o ponto de coordenada é aqui, esse endpoint. O próximo ponto eu vou medir também a partir daqui até a outra curva, sempre tomando esse ponto como referência, porque ele é a referência dos eixos.
né? Então 22.29, 22.29, 37. Ok? Então assim eu vou construindo esse arquivo de dados aqui. Vou dar uma pausa no vídeo para concluir esse arquivo e a gente prosseguir no comando. Bem, então terminei aqui de coletar as distâncias e alturas, né, que são as conhecidas como as curvas de níveis. Arquivo, salvar como. Na mesma pasta onde está o DWG, vou colocar o nome aqui de perfil.csv. Tá? Aqui no Excel você selecione a opção de tipo de arquivo como CSV, separado por vírgulas. Ok? Vou cancelar aqui porque eu já salvei esse arquivo. Ele dá algumas mensagens dizendo que o arquivo selecionado, ou seja, CSV, ele é um arquivo, não vou dizer incompatível, mas que ele não comporta todas as funcionalidades do Excel, né, como ter várias planilhas, etc. Você confirma que sim. Tá, ok? A gente usa Excel simplesmente por uma facilidade de digitação. Ok? A gente poderia usar o bloco de notas. Bem, então salvo o arquivo, vamos aqui executar o gráfico desse perfil, né? Primeiramente desenho os eixos, né? Para efeito de teste inicial eu vou deixar aqui a escala horizontal igual à escala vertical, ok? Aqui começando de 0 até 100 em X e de 0 até 55 em Y. Clique em OK e marco um ponto qualquer para ser a origem do gráfico. Em seguida eu vou lá importar os dados, né? Clico aqui em importar o gráfico. Posso marcar pontos ou desenhar gráfico. Vou inicialmente marcar pontos. Clico em OK. Ele já me direciona para a pasta onde está esse DWG, procurando o arquivo CSV. Eu poderia aqui alterar para TXT ou PRN, mais raro um pouco, né? Mas vamos deixar o CSV, salvamos aqui com o nome de perfil. Clico em abrir. Estão lá locados os pontos. Ok, eu poderia também ter desenhado aqui o gráfico. Ok, mesmo processo, seleciono o arquivo, abrir, ele desenha lá o gráfico. E reparem, como eu falei, que fica muito sutil às vezes fazendo uma análise desse gráfico, né? Então eu posso fazer a distorção da escala no eixo vertical. Nesse caso aqui, me interessaria ter uma amplitude maior, então eu iria aumentar essa grade aqui. Eu posso construir um novo gráfico agora. Para eu aumentar, eu teria que desenhar numa escala menor, né? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, um para 250, faria o dobro do tamanho, né? Uma distorção maior. E agora, como o gráfico vai ficar grande, eu vou colocar a cada 10, por exemplo, de 0 até 60. Clique em OK, marco o gráfico. Reparem que agora ele vai ficar um gráfico mais esticado, vamos dizer assim, para cima. E ao desenhar agora o perfil do terreno com o mesmo arquivo, ele ficou, né, vou colocar um sobre o outro aqui, que não tem muito significado, mas só para a gente ver que o mesmo perfil ficou um pouco mais distorcido, como a gente tinha sugerido. Ok? Bom, a partir do momento que eu construí esse gráfico, né, eu poderia ter interseções de linhas e querer saber pontos determinados do gráfico. Extrair pontos do gráfico, eu posso usar essa função aqui, extrair pontos, né? Com essa função eu marco um ponto superior de uma tabela que ele vai construir, ele coloca x e y lá, e à medida que eu for clicando, ó, marque o ponto a identificar. À medida que eu for clicando em pontos na tela, ele vai construindo as coordenadas daquele ponto lá. Eu quero, por exemplo, saber os pontos aqui na grade. Eu posso ir clicando aqui, ele já vai levar em consideração a distorção x e y de escalas. Por último, quando eu desenhei nesse comando aqui, né, que eu desenhei os eixos, ele me colocou aqui um tracinho oblíquo, tá, que parece um símbolo simples, né, mas na verdade é um bloco atributado. Tá? Se eu usar o comando aqui tdatte, né, ou atalho simplesmente da, né, clicar nesse elemento aqui, nele estão contidas as informações do gráfico.
Para que serve isso? Olha aqui, a escala horizontal, a escala vertical, porque se eu eventualmente acabei de desenhar esse gráfico, né, ele está com todas as informações armazenadas na memória. No entanto, se eu desenhar um outro gráfico aqui do lado e depois quiser voltar nesse, por exemplo, se eu quiser lançar os dados, novamente eu fiz alguma correção, enfim, eu queria lançar os dados nesse arquivo agora. Eu preciso retomar os dados. Então aqui nesse traço oblíquo estão armazenados os dados deste gráfico, desses eixos que eu desenhei. Então para retomar esses dados eu uso esse último comando aqui, ó, capturar eixos. Exatamente, ele menciona que existe um traço oblíquo. Eu clico em OK e seleciono esse traço para capturar os dados desse gráfico. Selecione o traço oblíquo na origem dos eixos do gráfico a identificar. Clico aqui. E agora eu posso, nesse gráfico aqui, vou apagar aqui do lado, fazer lançamento de outros perfis, ou então capturar determinados pontos. Vou pegar aqui o 20 e 25. Olha lá, ele já identificou esse gráfico. Então, essas são as funções básicas do aplicativo de gráficos do CAD-Norma. Nas próximas versões, irei otimizar esta ferramenta, colocando outros tipos de gráficos e outras sugestões que vocês acharem convenientes e necessárias, enviando suas sugestões para cadnorma@cadnorma.com.br. Até a próxima.